Olá! Que dia, mais um daqueles dias de aprendizado profundo com a liturgia. E hoje, nossa, a lição foi sobre os dois lados de uma mesma e valiosíssima moeda, sabe? A moeda da fé. Pensa só, de um lado a gente tem um pecador que está buscando redenção, e do outro, um justo que persevera até o fim. Incrível, né? E o mais fascinante da liturgia de hoje é que ela nos apresenta justamente essas duas figuras, Zaqueu e Eleazar, que, olha, num primeiro momento parecem o oposto um do outro, não é? Mas é aí que está a beleza da coisa. Juntos, eles nos mostram um mapa completo da salvação, do comecinho até o fim. É uma história de conversão radical e outra de uma fidelidade heróica. Então, vamos olhar para o primeiro lado dessa moeda, Zaqueu. A história dele, gente, é a prova viva, sabe? Aquela prova de que o Filho do Homem veio mesmo para procurar e para salvar aquilo que estava perdido. Aquilo que aos olhos do mundo já estava condenado. É a história de um recomeço, mas um recomeço radical. Mas afinal, quem era esse Zaqueu? Bom, ele era nada mais, nada menos que o chefe dos cobradores de impostos. O que isso quer dizer? Que ele era corrupto, riquíssimo, mas tudo isso às custas do sofrimento do seu próprio povo. Por causa disso, claro, ele era odiado, era visto como um traidor. E tem aquele detalhe, né? Ele era pequeno na estatura física, mas a liturgia deixa claro, a pequenez dele era também espiritual. E esse Zaqueu, mesmo com tudo isso, tinha um desejo ardente de ver Jesus. Só que tinha uma barreira. Algo impedia ele. E a gente pode pensar que era só a altura dele, né? Mas a resposta é muito, muito mais profunda. O que será que estava realmente bloqueando Zaqueu? Era a multidão. Mas olha, não era só uma multidão de gente, não. A verdadeira barreira, o que realmente estava na frente dele, era a multidão dos seus próprios pecados. O apego ao dinheiro, sabe? A vida desonesta, a corrupção. Era o peso de uma vida inteira errada que o impedia de enxergar o Salvador. E aqui que a história vira. A reação de Zaqueu a essa barreira é o que muda absolutamente tudo. Ele não desiste, pelo contrário, movido por aquele desejo, ele faz um esforço, ele faz algo. Ele corre na frente de todo mundo e sobe numa árvore, num sicômoro. Gente, esse gesto é de um simbolismo gigantesco. É o pecador se elevando da sua vida de pecado para conseguir finalmente ver Cristo. É a humilhação que vem antes da glória. E então, vem o momento que é o mais tocante de todos. Pensa bem, Zaqueu só queria ver Jesus, mas ele acaba sendo visto por Jesus. E não é só isso. Jesus não só o vê lá em cima, mas o chama pelo nome, Zaqueu, e ainda se convida para ir na casa dele. Isso é a misericórdia de Deus em ação, indo ao encontro do nosso menor esforcinho. E Zaqueu, ele desce daquela árvore com uma alegria que muda a vida. E como a gente sabe que essa conversão foi de verdade, que não foi só uma emoção do momento? Tá aqui a prova. De pé, Zaqueu anuncia: vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Gente, a lei exigia muito, mas muito menos que isso. Isso é o que se chama de metanoia. É uma mudança radical de mentalidade, de coração, que se mostra em atitudes concretas, em justiça, em caridade. E diante dessa atitude, Jesus dá o veredito final. Hoje, a salvação entrou nesta casa. Zaqueu, aquele homem que estava perdido, que o mundo via como condenado, foi encontrado. A história dele é a nossa lição de como começar a jornada da fé. Começa com um desejo, um esforço e, o mais importante, um coração aberto para a graça de Deus que transforma tudo. Agora, respira fundo e vamos virar a moeda. Porque se Zaqueu nos ensina a começar a caminhada, Eleazar vai nos ensinar como terminá-la. A história dele é, uau, de uma solenidade, de uma força impressionante. É a história do homem justo, que já estava no caminho certo e que foi testado, mas testado até o limite da sua fé. Eleazar era, em tudo, o oposto de Zaqueu. Imagina, um homem de 90 anos de idade, um doutor da lei, alguém respeitadíssimo por toda a comunidade. Uma vida inteira dedicada a ser fiel a Deus. Ele era alguém, como se diz, já consolidado na fé. E o desafio dele veio da forma mais brutal possível, uma perseguição. O rei da época, Antíoco, queria obrigar os judeus a abandonarem a lei de Deus. E o teste era comer carne de porco, um ato de negação da fé. A escolha que colocaram na frente dele era terrível. Opção A, fingir que come, desobedecer a Deus em segredo e viver,
mas viver desonrado. Ou opção B, permanecer fiel, dar um bom exemplo e morrer gloriosamente. E aqui, gente, está o ponto-chave da história dele. A motivação de Eliezer não era só sobre ele mesmo. Ele tinha uma clareza absurda de que a fé dele era um testemunho público. Ele pensou, se eu, com 90 anos, finjo e cedo, eu vou ser motivo de escândalo para os mais jovens. Eu posso desviar uma geração inteira. Ele preferiu a morte a ser um mau exemplo. Pensa na coragem desse homem. Aí a gente se pergunta, de onde vinha tanta força? E a resposta dele é desconcertante. Ele diz que enquanto o corpo dele era torturado, a alma dele suportava tudo com alegria. Não é uma alegria superficial, é aquela alegria profunda que nasce do temor a Deus, que na verdade é uma profunda reverência, um amor imenso. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa, e isso trazia paz, mesmo no meio da maior dor. Ok, agora vamos juntar tudo. Vamos olhar para esses dois lados da moeda ao mesmo tempo. De um lado, um pecador que sobe na árvore da humilhação para poder ver Jesus. Do outro, um justo que caminha de cabeça erguida para a tortura para não negar a Deus. Conversão e perseverança são os dois movimentos essenciais da nossa vida de fé. E aqui a gente consegue ver a lição completa, de forma bem clara. Olha só, Zaqueu parte de uma vida toda errada, o desafio dele é o apego ao pecado, ao dinheiro, e o que ele nos ensina? A como começar a jornada da fé. Já Eleazar parte de uma vida justa, enfrenta perseguição, ameaça de morte, e o que ele nos ensina? A como terminar a jornada da fé. Um não anula o outro, pelo contrário, eles se completam perfeitamente. E é claro que tudo isso não é só uma história bonita do passado, né? Essa lição nos questiona, nos chama para uma conversa séria. Hoje, aqui e agora. Ela é um convite para a gente olhar para a nossa própria jornada de fé. Então, a primeira reflexão, inspirada em Zaqueu, é essa. Qual é a árvore que a gente precisa subir hoje? Qual é aquela barreira de orgulho, sabe? Aquele apego, aquele pecado de estimação que a gente precisa ter a coragem de superar para conseguir ter uma visão um pouco mais clara de Cristo na nossa vida. E a segunda reflexão, agora vinda de Eleazar, é: qual é o alimento impuro que o mundo de hoje nos oferece? Pode ser tanta coisa, né? A fofoca, a desonestidade, ideologias que vão contra a nossa fé, ou até aquela preguiça espiritual. O que é que a gente se sente pressionado a engolir todo dia e que, no fundo, compromete a nossa integridade? E tudo isso nos leva à pergunta final. Zaqueu se dispôs a perder metade da sua fortuna. Eleazar se dispôs a perder a própria vida. A pergunta que ecoa através dos séculos e chega até nós hoje é essa. Pela alegria de seguir a Cristo e pela esperança da vida eterna, o que estamos dispostos a perder?